Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Bidcast 111, hoje com a presença ilustre do Marcelo Pinheiro, diretor de operações do Grupo Superbit, que veio para falar bastante aí de digitalização e também de outros assuntos de mercado. A gente vai bater um papo sobre outras coisas. Marcelo, muito obrigado por ter vindo aí. Depois de um monte de convite, a gente sabe que a sua agenda é corrida, né? Boa. Mas muito obrigado por ter vindo aí. E para começar, acho que tem algumas pessoas que não te conhecem aí, no segmento acho que todo mundo te conhece, mas quem assiste o Bidcast tem algumas pessoas que talvez não te conheçam. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Principalmente a sua história na Superbit, que não é pequena, eu sei que tem mais de 20 anos, né? Conta um pouco pra gente, Marcelo. Ô, John, obrigado aí primeiro pelo convite, agradecer demais aí essa oportunidade aqui da gente poder falar um pouquinho de mercado, né? Sim. Falar um pouquinho do que a gente conhece, é fácil, né? Então a gente fica até mais sorridente nesse sentido. Eu tô com um pouquinho mais de 20 anos, estou indo para 25 anos de Superbit, de um mercado que para mim também foi muito inovador, né? Que legal. Eu vim de uma trajetória, eu fui aquele meio que produto do Senai, né? Sim. Então eu vim daquela trajetória de uma formação mecânica, depois fiz técnico em mecânica, me formei como projetista. Trabalhei muitos anos aí no mercado como ferramenteiro. Olha só. Dentro da indústria. Tive oportunidades de desenvolver projetos muito interessantes aí, tanto na parte de estampos, de injetora, como também no mercado de cinematográfico. Ótimo. Na construção de equipamentos. E vim carregando essas experiências até que um dia eu falei, puxa, eu preciso mudar a minha percepção de mercado, preciso mudar a minha questão de projeção de mercado profissional. Sim. Acabei encontrando uma oportunidade muito grande numa empresa chamada Mais Ativo na época. Olha só. Que hoje é a razão social da Superbid. A Mais Ativo era uma empresa de intermediação de ativos, mas que estava ali botando um primeiro pé na divulgação desses ativos e dessas oportunidades pela internet. Que legal. E ela era uma especialista em industrial. E ali eu acabei tendo a oportunidade de entrar, trazer toda a minha experiência de conhecer a máquina para vender. Sim. A máquina, né? Uhum. Então acho que eu não tinha o conhecimento de vender, eu tinha o conhecimento de operá-la, né? Sim. E aí depois a Mais Ativo faz uma fusão muito interessante com a Superbit, que vinha com essa também essa visão de mudança de mercado. E aí eu fui conhecer o mercado de leilões, que foi o primeiro mercado que a gente atuou. E a gente teve uma trajetória. Acho que foi muito interessante, porque foram ali 7 anos trabalhando, desenvolvendo o mercado brasileiro. Sim. Depois a Superbid avançou para o mercado latino-americano, Argentina, Chile, Peru, Colômbia. Também tive uma boa oportunidade de conhecer e hoje uma obrigatoriedade de acompanhar esse mercado, como ele funciona economicamente. Sim. E estamos aí hoje numa esteira aí que avalia e digitaliza e produz quase 250 mil ofertas por ano. Nossa, é coisa, hein? Tem bastante coisa, né? E mudou muito, né? Desde que você entrou, né? Acho que talvez esse bate-papo aqui, falar de digitalização, acho que esse é um ponto legal, porque a gente saiu de uma época que talvez tenha começado a entrar os sites, mas ainda tinha muito, né? Somente na parte de leilão, aquele leilão presencial, né? Regional, digamos assim, vamos falar um pouco. Mas eu queria entender um pouco, a gente vai falar de digitalização. O que é mesmo a digitalização do ativo, que vocês consideram como sendo digitalização do ativo hoje? Eu acho que aí a gente tem que acompanhar uma trajetória da mudança, até da própria governança do que eram os leilões, né? Sim. Então, os leilões, eles eram um mercado totalmente focado ali para especialistas, para pessoas que conheciam este processo e muito regional. Tá. Leilão era uma regionalidade muito grande, ou seja, compradores eram sempre compradores muito próximos aonde estava um ativo, se abasteciam das grandes empresas com esse propósito, com essa colocação. À medida que esse mercado foi crescendo, que o digital foi trazendo novos públicos, novos alcances, novas colocações, a digitalização ela começa a ser... Ela é fundamental neste processo. Por quê? Porque você vai dando confiança para o público através das informações que você disponibiliza.
Então, antigamente a gente brincava, você tinha lá numa venda compressor azul. Né? Tá bom. Então, quem era um especialista olhava para aquele compressor e falava, ó, tá funcionando, tô vendo o motor ali, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Hoje já não. Hoje você tem que trazer a história desse ativo, você tem que trazer a origem, a procedência, as informações técnicas. Para quem está do outro lado, poxa, mas esse compressor atende em bar o que eu preciso aqui para minha indústria, para minha instalação. E se você pensar nessa trajetória hoje, até o mercado mais comum, como o mercado de veículos, hoje com ECV, laudo cautelar, traz muito mais a história do veículo para conhecimento do público do que você tinha antes. Perfeito. Né? E eu até, nesse tema, digitalização, olhando e consumindo, tinha uma coisa muito interessante que se você pegar alguns dados da Anfávia, por exemplo, lá atrás, há 20, 30 anos atrás, 40% da frota tinha informação de manutenção no livrinho e coisa. E isso mudou muito hoje. Sim. Porque hoje tudo valoriza, né? A história do carro, a história do ativo, a procedência, o que pode ser feito com ele. Então, você contar que uma máquina foi utilizada durante anos e anos e anos ali, mas só foi abastecida na manutenção com peças originais. Sim. Você, na hora de vender este patrimônio, você tem essa grande atratividade. Né? Então, a digitalização, ela trouxe uma obrigatoriedade de você colocar, de fato, uma descrição que possa ser consumida por um comprador que está ali atrás de uma oportunidade, né? E não só um especialista em compras de leilões. Né? Não, que é o que você falou. Às vezes só o especialista reconhecia aquilo pela descrição e aí depois você já tem hoje um detalhamento enorme do equipamento. Às vezes você tem vídeo, você tem foto, você tem informação técnica, né? E mudou bastante, né? Inclusive até no leilão mesmo, né? Antigamente a gente tinha uma série de coisas no leilão que hoje em dia não tem. A gente até pode falar que talvez tenha democratizado mais. Porque a gente ouvia alguns termos antigamente, era muito regional o leilão, às vezes você não sabia que ia ter aquele leilão, tinha questões de caixinha, né? Tinha um monte de coisa. Sim. Conta aí a sua percepção de como mudou o leilão. A caixinha, vamos lá, o melhor acordo comercial que existia na época, né? Vamos falar assim, porque os compradores, dentro de frente a uma oportunidade, não deixavam os eventos ocorrerem, né? Ou seja, o leiloeiro fazia ali o oba-oba, mas no final das contas o evento ocorria a posteriori ao fechamento das ofertas, né? Então tinha ali aquela coisa de fazer o leilão do leilão, né? De acabar. Isso para mim foi uma experiência bem gritante assim na época, porque eu não conhecia esse mercado e acho que uma coisa para aprender, os leilões eram no edital de jornal do Estadão. Né? Nossa, olha só. Então você lia lá no domingo, tinha um caderno de leilões, acho que nem sei se tem hoje, mas deve ser caderno de oportunidades hoje. Sim. Mas você lia lá, tinha um de editais de leilões, você ia atrás dos melhores eventos que existiam, leilões de caminhões, leilões de sucata, leilões de desativação industrial, e o que você via era esse cenário. Mas você via muito pouca gente investidora ali, o curioso, né? Tinham alguns, né? Como eu, como qualquer outra pessoa ali. Mas existia um profissionalismo de compradores que viviam, que era a matéria-prima deles, era leilão. E aí a gente viu esse mercado mudando, a gente viu isso se transformando. Sim. A internet ela é fundamental nessa hora. O leilão, porque o leilão começa híbrido, né? Sim. Com pouca gente na internet, com muita gente no pregão. E aí foi evoluindo até que a gente chega 20 anos depois, no auge da pandemia, como a gente coloca, falou assim, o leilão era 100% online e não existia tão pouco presencial. Sim, sim. E isso foi se transformando. Na Superbid ocorreu antes no mercado, como pioneira, e por trazer essas oportunidades e brigar muito por uma digitalização mais adequada, a gente conseguiu ter aí uma qualidade a oferecer para o mercado em matéria de descrição de ativos, de oportunidades e tudo. E aí a gente veio com essa trajetória. E aí essa mudança hoje do profissionalismo, a gente ainda vê esses profissionais, eles são fundamentais para muitos processos, eles acabam sendo
grandes compradores de tudo, Sim. né? Mas hoje a gente já vê uma participação aí de quem está buscando oportunidade, né? E acho que leilão hoje é a grande casa da oportunidade no Brasil. Com certeza. Mas você falou uma coisa que me lembrou algo. Tem um conhecido meu que ele trabalhou muito com leilão. Ainda trabalha, mais menos. E é muito interessante porque isso foi no final da década de 80. Então, estamos falando do mundo sem internet lá, né? E uma das grandes sacadas dele na época foi comprar um primeiro avião. Eles falam, pô, como assim comprar o primeiro avião? Ele comprou para vender? Não. Ele comprou para ir nos leilões. Então, olha só, ele comprou esse avião por quê? Porque você não tinha informação assim fácil. Então, ele comprou porque ele ia nos leilões, tipo, né? E antes do leilão acontecer, e ele via os produtos, tirava foto de tudo para poder escolher. E o negócio cresceu tanto que ele contratou 2 pessoas e comprou mais 2 aviãozinhos que basicamente ele fazia isso. Ou seja, o fluxo de informação, o cara tinha que pagar um avião para fazer isso. Olha só que loucura, né? E hoje em dia você tem, às vezes a própria pessoa que vai leiloar o item já colocou um monte de informação ali e ali a Superbid ainda coloca mais algumas coisas, né? Não, eu me lembro lá atrás, né, num dos começos, de um dos eventos grandes que a gente fez ali do setor petroquímico lá na Bahia, em que eu fui lá para a Bahia para olhar, para ver os ativos e tudo, e os compradores eles contratavam um especialista regional, ou seja, é o cara que ia olhar os ativos e dar o feedback do que viu, de como que estão as coisas para todo mundo. Sim. Tirava foto, tirava de um jeito lá para poder mandar informações. Olha só. E como tudo isso mudou hoje, né? Então, hoje a gente está num tema aí de digitalização, ou seja, e digitalização ela vem com esse potencial, né? Com certeza. Vem com o potencial de trazer, e eu acho que ela vai avançar para temas muito bacanas, como uma tokenização dos ativos, Sim. que vai nascer em determinado momento, que vai trazer essa trajetória desde o dia que o equipamento foi comprado até o dia que o equipamento foi disponibilizado. E, cara, informação é ouro, né? Diz que informação é o novo petróleo, né? Então... E aí tem um ponto importante, né? Assim, então, hoje você tem tudo digitalizado, por a grande maioria das coisas, né? Então, você tem muita informação. Com isso, como mudou esse valor real dos ativos, Marcelo? Isso que eu queria entender. Ou seja, os ativos eram mais caros, mais baratos antigamente, ou só não sabia se mensurar direito? Como funciona isso hoje? É que, na verdade, sempre quem vai vender alguma coisa tem uma expectativa muito alta, né? Tem uma percepção do que é meu vale mais do que de qualquer outra pessoa no mundo. Perfeito. Certo? O meu carro vale 110% do valor da tabela. Fato. Ponto. Mas por quê? Porque é meu. Eu cuido direito. E eu não quero vender, não estou interessado. Cara, isso no mundo, empresas, governança industrial hoje, a forma que a gente se comunica, a forma que as empresas trabalham hoje, a qualidade dos profissionais que estão dentro das indústrias hoje, que requer um conhecimento muito mais amplo, um conhecimento muito mais aberto, conhecimento... Hoje, simplesmente, você não pode só entrar e trabalhar. Você tem que entrar, trabalhar, conhecer seu ecossistema, conhecer sua concorrência, conhecer seu mercado, conhecer a economia do seu país, os movimentos globais, ou seja, você tem você explode, né, em conhecimento. E isso hoje é extremamente necessário. E as empresas antes, elas tomavam uma decisão de vender um ativo, às vezes colocavam esses ativos com uma expectativa muito alta de valor para dentro do mercado. O mercado acabava não aceitando essa questão. Quando o mercado aceitava, que os leiloeiros abaixavam, e quem define preço no final das contas é o mercado, é o quanto ele quer pagar, não é o quanto eu quero vender, né? O meu carro não vai valer mais 110. Isso. A gente mudou. E a questão da digitalização, junto com a avaliação, a gente começa hoje a ter um potencial de algoritmos de mensurar a expectativa de recuperação para estas empresas. Então, hoje, a gente consegue construir projetos com estas empresas, tentando trazer para eles uma percepção de movimentos de mercado, de o quanto pode valer o seu ativo em determinadas circunstâncias. E isso é um algoritmo complexo de você entender, porque
você tem que considerar ali o estado de conservação, a vida útil do equipamento, você tem que saber como retira, o que precisa fazer para reformar, como é que eu vou transportar, quem é que vai desmontar e montar, e qual é a vida útil que eu vou ter lá para frente ainda desse ativo para poder com potencial de recuperação. Então, a avaliação ela traz muito essa questão que você tem que ir além, por exemplo, de um valor de tabela. Entendi. Então, por exemplo, veículos. Como é que avalia um veículo? Eu vou lá na tabela e determino o valor? Não. Qual é a condição que esse veículo está hoje? O que eu preciso investir para ele se tornar um veículo a valor de tabela? E como é que eu construo todos os cenários que eu tenho para fazer? Isso, cara, se aplica em qualquer tipo de ativo, até mesmo em sucatas, que existe o processo. Sucata tem uma coisa interessante, que ela tem um fundo de perda. Então, ela está lá jogada no chão e tem um fundo de perda, que você vai carregar mais impurezas no final do que material seco. Então, tudo isso interfere. Então, a avaliação é um diagnóstico da condição com os aspectos que você vai digitalizar para trazer esse produto, com uma percepção de qual é a capacidade de investimento do mercado. Entendi, então, isso parece simples, mas como eu disse, um dia o mercado de leilão é oportunístico. Então, um dia você está avaliando um copo, um dia você está avaliando um tablet, um dia você está avaliando um microfone, outro dia você está avaliando uma plataforma de petróleo. Exato. E aí você vai ter uma variação muito grande. Né? É muito louco isso, né? E aí, assim, e existem alguns riscos, né? Porque sempre quando você faz um trabalho desse, tem um risco que tem sido reduzido, se você for ver. Então, quais riscos que a gente vê que antigamente tinha e hoje em dia não tem mais com essa digitalização? O que você sente? Cara, eu acho que o risco é você poder ter uma confiança maior na procedência, né? Naquilo que você está consumindo. Então, acho que hoje, quando você está olhando para dentro de um mercado de compra, que você está dentro de uma percepção de eu vou comprar, estou comprando de quem, qual foi a trajetória desse ativo até aqui. Então, essa percepção ela vem, de alguma forma, mitigando esses riscos. Perfeito. Ela vem substituindo o medo por uma confiança. Entendi. Então, vou pegar até um exemplo, por exemplo, do agro. Né? O agro, poxa, eles colocam a máquina para realmente trabalhar. Lá ninguém compra a máquina para deixar a máquina bonitinha, lavada lá no meio do campo, não. É para... Sim. Como eles mesmos gostam de falar, é para tratorar. Tratorar. Aquele jeito, né? Aquele jeito. E máquina, compra o trator, é para tratorar mesmo. É para arrancar a terra de lá, é para comer o pneu, é para render. Mas, cara, aí vem toda a confiança, né, do mercado. Porque a gente está falando, e tem até uma brincadeira que eu costumo dizer, cara, vamos pensar no mercado, vamos criar um mercado, John, vamos criar um mercado de ativos usados, em que a gente vai vender tudo sem garantia, a gente vai vender à vista e o comprador vai retirar. Vamos montar? Aí você fala, puxa, mas cara, esse é o modelo de bilhões no mercado brasileiro. Sim. Esse é um movimento que vem de imóvel, que vem de carro, que vem de trator, que vem de equipamento industrial, vem de MRO, tudo através deste modelo. Sim, sim. E aí você fala, o que traz confiança para esse modelo de venda? Procedência. Aí a procedência tira o risco. Uhum. Ela minimiza o risco. Então, se você tem uma procedência com uma qualidade de inventário, com uma qualidade... O mercado judicial chama inventário de arrecadação. Também é uma palavra diferente no nosso mercado. Né? Então, E por que você fala, puxa, abrir um parênteses para o mercado judicial. Se o mercado judicial aprendesse a arrecadar os ativos com essa qualidade de digitalização, a gente teria um maior potencial de vendas nos leilões judiciais do que a gente tem hoje. Interessante. Então, se juízes abrissem este olhar para uma arrecadação bem feita, mais técnica, mais qualitativa, o reaproveitamento dos processos das vendas judiciais seriam maiores. Entendi, olha só. Neste processo. Inclusive, ali eu tenho até uma questão que foi mandada aqui no chat que eu acho interessante. É basicamente o pessoal questionando qual a diferença entre colocar um produto numa vitrine e realmente digitalizar ele. Eu acho que cabe um pouco no contexto aqui. Colocar um produto na vitrine é meio que aquela coisa. Eu vou colocar um objeto para vender num classificado digital. Tá.
Então, eu tenho isso, marca, ano e modelo e disparo. Isso, para mim, é publicar. Entendi. Isso, para mim, é colocar. Digitalizar é contar a história desse ativo. Perfeito. Da onde ele veio, quem é o vendedor, qual que é a qualidade. Isso pode ser transformado num laudo, não pode ser aferiado num laudo. Originalidade de peças, de equipamentos, de máquinas. E como que a gente fala assim, e hoje as empresas, né, trabalham muito nessa questão do compliance, do politicamente correto. Então tem pouca gente fazendo se o ativo tem peças para vender, eu não vou mais soldar aquelas peças e aqueles equipamentos que eu tenho e botar em risco o meu operador. Perfeito. Né? E isso era há 20, 30 anos atrás, tinha essa questão. Sim. Mas o mercado mudou bastante também, né? Se a gente olhar. Quando eu comecei lá, nos 20 e tantos anos para trás, você olhava o mercado de máquinas, leilões industriais, a gente estava trazendo as máquinas dos anos 70 para vender. Olha só. A gente estava trazendo ali o parque industrial brasileiro dos anos 70. Né? Então a gente costumava dizer torno Imor, que na verdade torno Imor tipo, é torno home, ao contrário. Né? Então você tinha toda essa trajetória. Hoje, cara, todos esses anos depois, a gente está no mercado que as máquinas e equipamentos têm 10 anos de uso. Olha só, sim. E aí muda essa percepção. Então, a digitalização, ela muda essa publicação. Ela é mais forte que a publicação, eu diria. Perfeito. E ela é quase que obrigatória, porque hoje, cara, vamos pensar, né? O que é uma plataforma de venda de ativos? É uma vendedora de informação. Sim, sem dúvida. Então, você tem que vender informação. Então, você não pode só publicar. E quem só publica, eu diria, precisa de mais tempo para divulgar, precisa de mais tempo, ou seja, gasta mais energia para vender do que quem faz a lição de casa. Sim, exato, né? E mudou muito, né? Até na avaliação, né? Então, por exemplo, antigamente a avaliação, em algum momento passou a ser importante, mas era ponto final. Hoje em dia já virou um ponto de partida, né? A avaliação desses ativos. Cara, eu tenho, assim, olhando, né? Eu tenho uma equipe de avaliadores dentro da Superbit que é bem interessante. Até dar meu grande abraço a todos eles ali, que estão, muitos deles há muitos anos comigo nessa trajetória. Flávio Cari, que é um grande avaliador da Superbit. William, Caio, um time, o Antônio, um time de peso que a gente tem lá. A avaliação começa meses antes de um processo de venda, quiçá anos antes de uma tomada de decisão. Porque hoje, para uma grande empresa, para uma SA tomar uma decisão de venda, ela precisa muito, muito do fator provisionamento. Entendi. Então, cara, como é que você vai avaliar cenários para o futuro? Né? Como é que a gente vai... Hoje tem método. Hoje a gente tem algumas parametrizações que a gente consegue usar. Primeiro, contar com um histórico de vendas muito positivo. Acho que esse é uma das ferramentas. Ou seja, o que gostam muito, o nosso data lake é muito rico. Então, você tem bastante informação para poder trabalhar, projetar, perfil de comprador. Conversar com esse mercado é fundamental. Legal. O que está acontecendo na mudança, está vendendo, está encalhando, está sucateando. Então, essa percepção e esse trabalho, que eu diria, é quase uma consultoria, né, que você presta antes de um processo de venda. Então, essa consultoria ela é fundamental hoje. E essa consultoria parametrizada. Então, você vai fazer uma avaliação... Você vai trazer os aspectos de o que esse cara precisa fazer para digitalizar o produto, o que você vai precisar de tempo, de organização, de movimentação, se vai movimentar ou não movimenta, o que você tem de realidade e a projeção. Ou seja, olha, a curto prazo eu consigo X. Na modalidade de venda, que também hoje é importante. Você pode pensar que nem tudo pode ser vendido através de leilão. Pode ser vendido hoje através de uma modalidade de balcão. Mercado balcão, como a Superbit costuma chamar,
que é o mercado que está sentado aqui, vamos negociar esse produto, né? E hoje digitalmente, que é um fator muito interessante. Mas quais são os aspectos, né? Quais são os custos envolvidos? Então você olha, projeta esse mercado para o vendedor, que é interessante, mas com a visão do comprador. Então você tem que estar sempre ali olhando para dentro do mercado, quem são os seus potenciais compradores, o que produto chega no destino final. Então, por exemplo, motor elétrico chega no destino final. Então, e todo mundo, e cara, a WEG não é do tamanho que é à toa, né? Ela produz um produto que é consumido por todo mundo e coisa, e dentro dos leilões você tem esse produto. E motor elétrico é uma coisa que sai da mineração e vai para uma concessionária de energia. E sai da concessionária de energia e vai para uma microempresa. Então, é um produto que você transaciona. Então, acho que esse aspecto ele é fundamental e cara, pensando bem hoje, você tem que sentar para projetar a execução de vendas. Porque senão lá na frente, só com a resposta do mercado, primeiro que você pode ter decepções agravadas por saber que o seu carro não vale 110% da tabela e o mercado quer pagar 70% nele, porque a marca e o modelo já são retraídos, já tem baixo consumo. Hashtag chateado, né? Chateado, isso aí. E, cara, o que fica de gente chateada é impressionante. Mas é legal isso, né? E, inclusive, eu acho que tem um ponto que a gente ia ver aqui, pelo menos uma pergunta que o pessoal mandou, que é, tipo, dependendo de como que é apresentado esse ativo, até no caso digital... o digital ajuda talvez a contextualizar melhor, né? O valor tem uma variação significativa, né? Sim. O valor, ele é como a gente coloca, né? Primeiro que você assenta lá uma questão importante dentro das empresas, que é a contabilidade. Perfeito. Então, quanto essa empresa vai ter de perda, prejuízo, baixa patrimonial... Aí tem que ver uma guerra de tributações, de quanto que eu recupero de impostos, ICMS e outros afins. Essa não é a minha praia. Então, mas é um ponto importante. Ou seja, se você tem desde o começo uma avaliação mais precisa, a sua contabilidade também fica mais precisa. E no final do ano você vai ter uma demonstração de resultado ali que é muito mais refinada do que deveria ser. E por isso que esse trabalho de engenharia de avaliações ele é importante. E ele traz ali uma luz importante para dentro das empresas, que é, cara, antes de vender, deixa eu passar uma vassoura aqui em casa aqui para tirar todo o pó, porque eu preciso compreender bem esse cenário. E as empresas que vendem mal são aquelas que não fazem a lição de casa. Não fazem essa lição de casa de baixa patrimonial, baixa contábil, depreciação do ativo, porque você realmente pode ter prejuízos ali. E acho que aí você vem na esteira também, que é o que melhor você pode trazer para essas pessoas é o caminho para elas trazerem a recuperação de capital, né? Porque, no fundo, a gente está falando de tentar uma monetização final aqui da vida útil desse ativo, né? Perfeito. Então, a gente pode pegar vários exemplos aí de mercado, desativações industriais, por exemplo, que são processos mais complexos de vender. Mas que aí a decisão é, vamos sair do mercado, né? Ou seja, eu vou desativar, não vou ter mais essa indústria, essa célula de produção, então estou desistindo. Ok, aí a depreciação já está automática, já está considerada. Então, o que você recupera minimiza muito. Mas a gente está falando de N cenários dentro das empresas que eu acho que precisam ser revistos, precisam ser orientados e, cara, nada como uma boa lição de casa bem feita. Acho que esse é um ponto que eu poderia colocar para todo mundo. E aí eu acho que também tem um ponto, a gente falou acho que duas coisas interessantes aqui. Talvez uma seja confiança e a outra a transparência, né? Porque a digitalização deixa de ser uma transparência que você está falando tudo do equipamento, inclusive o histórico. Na sua visão, tipo, o que pesa mais ali para a confiança desse comprador aí? Mais a parte da confiança ou a parte da transparência? Cara, bom, vamos lá para o perfil, né? Para o perfil do comprador. Se eu sou um comprador oportunístico, em que eu vou enxergar aquele ativo como alguma coisa que vai aumentar minha capacidade de produção, alguma coisa que vai me fazer acelerar o meu processo produtivo,
eu vou olhar para diversos fatores ali. Primeiro, os econômicos, né? Ou seja, hoje está muito difícil, eu estou muito distante do ativo de ponta, daquela máquina com IoT já fantástica, 100% automatizada. Eu ainda estou no segundo passo, eu preciso colocar uma máquina com CNC dentro do meu processo para automatizar a produção que ainda estava manual no meu processo. Legal. Quando eu olho para este cenário, para este comprador, ele está tendo um risco ali muito grande olhando, observando assim, cara, será que eu estou realmente fazendo um bom negócio? Será que esse equipamento é o que eu preciso? Será que ele vai estar na condição? Será que eu consigo desmontar e montar? Então, ele está levando muito este aspecto. Sim. O comprador intermediário, que é aquele que vai tirar, vai remodelar, retrofitar o equipamento, deixar ele mais atualizado. Na verdade, a gente até brinca, né? Às vezes os caras compram empilhadeira, pintam empilhadeira de amarelo e falam, pô, essa empilhadeira é seminova. Maravilha. Né? Pô, que essa empilhadeira já bateu, cara, de garra, tá toda balançando. Total. E só tem uma tinta amarela lá. Este pessoal de segunda mão, que vai fazer a revenda, que vai ter um tempo diferente do processo de venda, esse pessoal já enxerga de uma forma diferente esse equipamento. Que ele sabe mais ou menos o custo, ele tem peças de reposição por lá, então ele consegue trabalhar já muda, né? diversos pontos e diversos segmentos aí. Então, a gente vai mudando, né? Vai mudando essa característica por comprador, por perfil de comprador. Mas, cara, assim, é o que eu falo para todo mundo. Você vai comprar em leilão, é oportunístico? Sim. Mas a gente precisa, de alguma maneira, ter essa característica de compreender o cenário. Entendi, não, perfeito, legal. De quem eu estou comprando, por quanto eu estou comprando, o que me atrela de custos, qual é a regra do jogo, porque também muita gente ali vai lá só e compra. Pô, tem uma regra do jogo. Cada evento tem uma regra do jogo que você tem que ler. Não, legal. Mas assim, essa digitalização toda, ela acabou reduzindo muito a quantidade de erros e até um pouco de subjetividade ali na tomada de decisão, né? Na verdade, ela trouxe a possibilidade de reduzir os custos de deslocamento até para os compradores no primeiro momento. Então, você imagina um industrial lá do Acre, que tinha que viver com o seu aviãozinho do seu amigo lá, procurando ativos, e o quanto ele não gastaria hoje em viagens, que não fossem prazerosas para ele, ou seja, ele podia vir, conhecer, passar uns dias na cidade, conhecer tudo, mas a gente tem a mudança dessa questão de custo. Cara, para um cara de Manaus hoje, se deslocar para São Paulo, ele gasta R$8.000 numa viagem. Perfeito. E numa viagem que não tão planejada, porque às vezes ele pode estar vendo a oportunidade 2 dias antes do evento. Exatamente. Não no tempo dela de divulgação. Não uma viagem de férias que ele vai marcar com antecedência a passagem. Isso. Surgiu o negócio, ele tem que ir. E, cara, se a gente está falando às vezes ele está comprando uma retroescavadeira pequenininha ali para ele, usada por R$80.000, R$8.000 é 10% do valor. Ponto. Então, isso tira. E a mesma coisa, qualquer perfil de comprador. Então, a gente trouxe a digitalização, ela favorece também um pouco essa redução de custo. Perfeito. E os próprios canais, né, as plataformas de venda, como o Superbit, também trazem um assistencialismo ali que você consegue trabalhar, tirar dúvida, trazer uma visão, aproximar você do vendedor. Legal. Então, isso a gente consegue trabalhar e fazendo com que este processo... Então, a digitalização, ela trouxe uma redução de custo, ela traz a confiança necessária para você participar de um processo desse. Legal. Porque, vamos lá, para quem é novo, é um processo muito desconhecido, Sim, né, cara? Total. Uma caixa, né? Sim, sem o que vai acontecer? Ainda tem a gente comprador que ainda, mas eu comprei isso aqui, o motor não tá com óleo, não sei o que. Cara, tá descrito. Tá lá, tá descrito. Tem a que informação ler. tem que ler. E acho que esse é o ganho. Acho que a próxima grande evolução, né? Aí da digitalização agora com o IA, né? Então,
Hoje a gente vai enxergar uma transformação muito grande desse cenário, né? Então, a IA hoje já tem algumas que você bate a foto, ela já está dizendo o que é e aonde está amassado, né? Perfeito. Daqui a pouco ela vai conseguir contar essa história completa para você. Sim. E imaginou, cara, você comprar hoje num audiovisual só, assim, você está ali lendo e alguém narrando, vendo a foto e isso vai ser muito disruptivo aí para o mercado. E isso é muito legal, né? Imagina, por exemplo, tem um Google Lens hoje que você tira a foto e ele tenta pesquisar, mas imagina um negócio desse mais avançado, que você tira uma foto e ele já te traz o valor aproximado daquele item. Né? Então é muito interessante. Agora, tem um ponto legal, que tipo, avançou muito com toda essa tecnologia, mas ainda tem alguns gargalos hoje, né? Na sua visão, quais são os próximos pontos de melhoria? Olha, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão de históricos. Para quem está vendendo um ativo, ainda é uma lição de casa. Porque nem todo mundo gosta de mostrar como veio o ativo até aqui. Tá. Então, por exemplo, é o que a gente brinca. Hoje você vende seu carro, você está cuidando do manual lá, de manutenção dele. Mas, cara, pergunta pro seu pai lá 30 anos atrás, quando ele comprou um carro, pouca gente... manual tem ou não tem, se está preenchido, pouco importa. Sim. Mas isso vem mudando. Então, a gente tem ainda um gargalo que é conseguir contar melhor essa história, antes do ponto da divulgação, né? Então, vamos considerar um antes, né? Digitalizar, avaliar. Então, você tem toda essa percepção aqui. E trazer isso como uma cereja do bolo para o comprador. Entendi. Esse é um ponto importante. Ainda é um gargalo. Sim. Acho que a gente ainda tem que melhorar alguns aspectos, por exemplo, de maior relação entre o comprador com a informação no centro, né? Ou seja, isso acho que a gente vai avançar muito, tá, cara? Então, assim... já avançou demais, né? Lembrando, né? O leilão veio de uma transformação, né? Então passou por um negócio presencial, para um híbrido, hoje para um digital, e hoje vai voltar para uma relação de comprador e vendedor através de uma plataforma. Perfeito. Então isso bem legal, né? Ainda tem alguns Everestes que a gente tem que escalar aí para poder deixar isso confortável para todo mundo. Não, e aí acho que tem vários pontos, né? Porque com essa evolução de tecnologia, em algum momento você consegue ter, por exemplo, muito mais veículos estão ficando eletrônicos, a ponto de talvez em algum momento você consegue, através de um smartphone, puxar a informação daquele veículo, né? Agora, também tem uma parte de educação, né, da pessoa que compra. Estava conversando outro dia também com um conhecido sobre isso. E assim, toda vez que você compra um veículo, vamos supor um carro, e você se predispõe a fazer a revisão numa concessionária, muitas vezes tem gente que pensa, eu vou economizar R$1.000 ou R$2.000 ali para fazer fora. Mas você perde um histórico ali, você perde uma confiabilidade que na hora da revenda você perde às vezes 10 mil. Ou seja, você economiza 2 naquele momento, mas no longo prazo, por você não ter aquele histórico, você perde valor no seu bem. E eu acho que esse talvez seja um ponto importante, né? Mas eu acho que também as redes vão aprender a valorizar o trabalho de rua. Sim. E as redes credenciadas, né? Então, você já imaginou você fazer a revisão no seu mecânico de confiança, mas ele tendo acesso ali às peças originais da concessionária e tendo a garantia? Eu acho que isso pode evoluir bastante, assim. Tem um trabalho ali, uma parceria maior, né? De globalização de serviços, né? Do que a gente vai imaginar. Então, pega um fazendeiro hoje que tem uma Ford Ranger lá. Cara, esse cara não vai fazer revisão na concessionária. Sim. Ele está longe da concessionária, o universo dele. Até gosta de fazer tudo... Mas não dá. Mas, cara, não dá. Você pega nas empresas hoje, as frotas, elas não são revisadas em concessionária, são revisadas na mecânica dentro deles lá. E, cara, com maior qualidade de treinamento de profissionais, de qualidade de peça, qualidade de serviço, né? Então, acho que a gente vai aprender muito, assim. Acho que a forma digital como essas coisas estão ocorrendo hoje, elas vão favorecer bastante essa história do ativo aí como um todo. Porque falar de veículos talvez seja mais complexo, né? Assim, para a gente falar, porque veículo realmente tem lá um manualzinho, tem toda a coisa, valorização.
Mas, cara, fala de máquina, né? Fala de equipamento, fala de Sim. uma fresadora CNC ou uma mandrilhadora. Sim. É outro universo, né? Com Outro certeza. cenário. Ou seja, não são equipamentos que você enfia, desmonta e leva Não lá para dá. consertar. Não dá, tem que chamar Sim. uma assistência técnica. Sim. Não, mas Então, já o exemplo que você deu já mostra como aumenta o nível de dificuldade quando você muda um detalhe. Então, por exemplo, eu levava meu veículo, né, meu carro, numa concessionária que estava perto de casa. Aí essa concessionária fechou essa unidade e abriu uma outra que não está tão perto. Já virou um transtornozinho para mim, porque eu deixava o carro, voltava a pé 10 minutos, estava em casa. Agora não. Eu deixo o carro, aí eu tenho que pegar o Uber, e aí normalmente eu já tento fazer alguma outra coisa, mas não dá mais pra voltar a pé. E aí para buscar também. Então, assim, é um transtorno pequeno que eu falo, relevo, né? Dá para relevar. Agora, imagina o cara, que nem você falou, picape zona, tipo, tá uma fazenda e tal, e para ele conseguir mandar aquele veículo para revisão, ele não só tem que deixar e aí voltar 40 minutos, mas ele depois tem que levar os 40 minutos para ir para buscar aquele veículo. Então, olha só como aumentou isso, né? Não, e hoje é concessionária, né? Ou seja, de modo geral, né? Estou generalizando aqui. Sim. Você liga lá, o cara fala, eu tenho horário disponível às 10h15. É bem específico. Sim, também, sim. tá? É 10h15, 10h45. Você fala, Aí você fala, cara, mas eu não posso 10h15 deixar o carro aí. Eu Sim. vou largar o carro aí 7 horas da manhã na porta. A Sim. concessionária está fechada. Olha. Entendeu? Não comumente Sim. a concessionária está fechada. Então, eu acho que a gente vai aprender muito Sim. no digital com essa transformação, sabe assim? De serviços, de alocação. E, cara, realmente você fala assim, de alguns obstáculos, né? Pô, carro novo, revisão, pô, é bacana fazer, tudo bonitinho. Mas, cara, quem tem tempo de levar o carro e ficar sentado lá na concessionária 1h30 esperando o serviço ser realizado? Ah, mas a gente tem uma sala conforto, você pode trabalhar aqui. Não, mas o meu trabalho é gente. Preciso olhar no olho deles, ou falar Aí com ele. Não é né? Sentado aqui só respondendo e-mail. Né? Sim, então, com certeza. E a gente não se... E a concessionária não atende de domingo. Né? Então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Sim, com certeza, né? Mas acho que, cara, já é muito diferente do que foi. E muito, a né? gente vê muitas transformações, né, cara? Até assim, a própria... Eu fico hoje abismado, por exemplo, você fala... alguns modelos de venda, né, que a gente tem impressionam pela agilidade, pelo alcance, pela abrangência. A conversa com o comprador é muito positiva, né? Ou seja, puxa, às vezes teve um cara que comprou um processo que fazia lavagem de laranja, aí você vai conversar com o cara e falou, cara, não, vou adaptar esse processo para pera. Olha, sim. Aí falou, mas para pera, cara, não sei o quê. Ele falou, não, a pera, a casca da pera é muito mais sensível. Falou, puxa, como muda, né? Sim. Perspectiva, como muda. Essas curiosidades, elas vão mudando o processo. Eu falei, jamais imaginaria... E eu não projetei isso, né? Então, essas são algumas curiosidades que eu acho que a digitalização aí, voltando para o tema, a digitalização vai trazer essas possibilidades de também você repensar as possibilidades do ativo, tá? Sim. E esse é o grande exercício do avaliador. Perfeito. Ou seja, projetar para onde eu posso reutilizar o equipamento. Sim. E isso é legal, cara, porque isso tem tudo a ver com o E, né? Do ESG. Sim, do com ESG. certeza. Que é a economia circular na veia, né? Perfeito. Ou seja, de como a gente vai reaproveitar as coisas. Voltando que naquele parâmetro, hoje a gente já não está vendendo mais uma sucata de equipamentos, já está vindo à tona muita coisa que ainda tem mais 10 anos de vida, pelo menos, no mercado, não diria no mesmo mercado, mas mais secundário um pouco, né? De menor produtividade e tudo. E acho que isso é interessante, acho que a gente vai caminhar bem nesse sentido. Sim. E aí eu acho que tem até alguns pontos aqui, Marcelo, que são interessantes, mas, por exemplo... Você falou coisas legais dessa digitalização, por exemplo, esse aproveitamento. Eu acho que o mercado também tem muito isso, né? Porque muitas vezes você tem a adequação do mercado, né? No mercado de veículos mesmo, a quantidade de veículos novos, né? De modelos novos, digamos assim, diminuiu muito. Então, o cara que comprava ali o veículo de entrada, não tem mais. Ele tem que comprar um usadinho para conseguir entrar ali, né? Mas o mercado mudou muito. Mas existem situações que a digitalização ela começa a virar muito complexa. E aí eu queria até citar o exemplo lá que você está... Acho que você está fazendo a desativação lá da GM lá na Colômbia, né? Na Colômbia e no Isso, Equador. no Equador, né? Conta um pouco pra gente como é isso, porque é um monte de equipamento
que em teoria você vai colocar ali para recircular, mas como que é feito isso? E acho que o grande ponto, na verdade, quando determinado tipo de indústria, né? Então, como uma montadora, a especificidade do equipamento ela é muito grande, né? Então, ou seja, só serve para aquele processo. Aquilo e ponto. E aí você tem toda eu chamo de terapia. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que é um trabalho excessivo. Para mim é uma terapia ali. Você reestudar aplicações, né? Ou seja, você repensar, por exemplo, como é que eu posso reutilizar uma talha, um elevador, como é que eu posso um sistema, uma célula que está automatizada para encaixar uma peça ou soldar uma peça. Pegar um caso bem típico de uma montadora, que é a questão de robôs, né? Ou seja, qual é o mercado que não seja montadora que vai utilizar um robô? Perfeito. Cara, e robô é um braço mecânico de reposicionamento ou de função A para B, B para C, que você pode reaplicar em milhões de cenários que você podia colocar. Cara, robôs montam televisões, soldam geladeiras, além de veículos, né? Perfeito. Pode entrar no mercado, por exemplo, de fabricantes de implementos agrícolas, que às vezes tem que soldar, e implemento agrícola, você vê lá, é uma estrutura inteligente, mas com muita solda, com certeza. Com menos parafuso. Então, e esse tipo de reaproveitamento de oportunidade que sai numa desativação como essa, óbvio que está em mercados mais particulares, como Colômbia e como Equador, mas e que abasteceram ali, a gente viu ali um monte de regionais ali comprando numa certa curiosidade, cara, e é curioso, né? Por exemplo, que depois você vai estudar esse mercado de montadores de automóvel no Equador, em Quito, e você vê que não era só a GM, você tinha lá ali a Cialto, outras empresas que montavam Kia e Hyundai lá no país, montam unidades menores, são linhas de produções menores do que algumas grandes que existem aqui no Brasil, mas eram processos produtivos altos. E aí você vai também enxergar, por exemplo, que cabines de pintura, processos de pintura estão indo para mercados secundários de funilarias e outras possibilidades. Então, você vai enxergando uma gama de reaproveitamento, e que cara, para mim, como eu te disse, é uma terapia, é fabuloso, porque aí você vai conversar com um mexicano que produz peça plástica, você vai conversar com os fabricantes dos equipamentos para saber qual é o grau de interesse, você vai conversar com alguns brokers de mercado que favorecem, vai conversar, entender o mundo dos sucateiros, porque uma boa parte disso vai ser sucateada por tão específico que é, o único reaproveitamento é forno. Mas e aí você vai pegar um mercado que está carente de produção de sucata, em que o forno está operando a 40%, 60% e precisa de mais sucata para acelerar ali. E o país confuso economicamente também, né? Ou seja, tem ainda as incertezas de mercado que a gente tem. Como globalizar esse projeto, também isso é um ponto fundamental, interessante. Ou seja, tem coisa que serve para o Brasil, tem coisa que não serve. Não, mas no Brasil não pode entrar usado. Aí você tem que vender para outro lugar. Se existe fabricante nacional, você não pode importar, trazer. Não pode trazer. Não, mas é específico, é uma célula de produção. Então, qual que é o mercado, cara? Então, e a gente ainda tem lá grandes oportunidades ainda que estão saindo, oriundos dessas desativações. E, cara, é uma curiosidade que, olha, eu vou ter o prazer de um dia te convidar para você poder andar comigo lá nessa linha de produção, porque realmente ela é desafiadora, assim, do ponto de vista. E, cara, e a gente tem que ter um olhar para tudo, né? Então, porque, cara, depois de sair tudo, você ainda tem muito ouro para minerar lá dentro. Cabo de cobre, por parte das fiações, sistemas elétricos, tubulações que se aproveitam de modo geral e que são muito ricas para dentro do mercado. Para N mercados, né, como o mercado de poços artesianos, que usa muito tubulação ainda, que parte desses processos, né?
Então tem um mercado gigantesco, cara, e o que sobra de peça, o que sobra de Olha só. instrumentação, de equipamentos de medição, Uhum. cara, e hoje e tridimensionais, por exemplo, que é uma Sim. coisa de medição legal, uma máquina super bacana, robotizada, com uma baita precisão, são equipamentos que valem ouro no mercado Sim. internacional, não Sim, é sim. só no mercado regional de lá. Tanto que no Brasil, acho que a gente ainda tem, que nem toda média empresa tem um tridimensional, Sim. que poderia melhorar a tua qualidade, ou seja, mudar teu patamar, ou seja, a partir desse Certeza. momento eu começo a fabricar equipamentos para as empresas de nível A, que hoje eu não fabrico porque eu não tenho um setor de metrologia, de qualidade. Então a gente tem bastante desse aspecto, né? Dessa mudança aí, cara. Legal. Acho que isso é super interessante para a gente ver aí. E, Isso- cara, é muito curioso. E isso é interessante, né? Porque hoje em dia você vê que a desativação desses grandes players, você utiliza muito mais os recursos, você consegue, né, recirculizar esses recursos. Talvez hoje muito mais que antigamente, né? Hoje é que, como eu te disse, a vida útil Sim. destas coisas hoje elas estão mais favoráveis, Entendi. né? Então, antigamente cara, quando a gente começou o processo de leilões ali, eu vou pegar um exemplo da injetora. As primeiras injetoras que apareceram eram as eletromecânicas, né? Eram as Orientes, eram as Sandretos, Battenfeld, que eram eletromecânicas, ou Perfeito. seja, eram máquinas com botões elétricos, né? Hoje, uma injetora que entra dentro do mercado, ela já vem com um painel CLP, ela já Ok. vem com um comando lógico programável, que então hoje já é tudo num painel, tudo sistema de fechamento, teste de pressão, teste de aquecimento. Legal. Então, você traz vamos dizer assim, você carrega menos obsolescência para dentro Perfeito. do mercado hoje. Sim. Tem mais Então, como reaproveitar, né? E aí tem muito mais. E aí tem Isso é mercado legal. que você fala, por exemplo, talvez em São Paulo, para um cara que esteja trabalhando para uma indústria de ponta, essas sejam máquinas obsoletas. Entendi. Mas se a gente andar 100 quilômetros para um cara que tem uma outra projeção de mercado e outro tipo de produto e alcance outro tipo de indústria que ele abasteça, talvez a gente tenha maior uso e produtividade. Que legal. Né? Então, eu me lembro que quando eu estudei no Senai, principalmente, a injetora era uma que a gente chamava de mula manca, que você fechava com a mão, né? Você segurava ali, enquanto injetava, você segurava com a mão. A eletromecânica já era uma máquina que fechava por comando, mas botões. Hoje você tem uma máquina programável, ou seja, nos últimos 20 anos, o que foi produzido foram de máquinas programáveis. Óbvio que uma máquina mais nova tem mais precisão, você vai poder botar um molde mais caro, você vai poder fazer uma série de aspectos ali. Mas, e aí geral, tá? Assim, hoje, por exemplo, o trator, os usados que estão chegando no mercado já são tratores cabinados, com ar-condicionado, que não era uma realidade de 20, 30 anos atrás, ou seja... Você vendia lá, como a gente até brinca, né? Máquina, né? Você pegava lá um D11, um D6, que era o mais comum, um tratorzinho padrão, né? de esteira. Era uma chapa de aço na cabeça do piloto. Quando tinha, né? Quando tinha. E tomara que não faça sol hoje, para eu não torrar aqui debaixo da chapa. Hoje não tem. Já fui uma empresa há algum tempo atrás que tinha uns 3, 4 D6 ali, a mini frotinha dele, né? E eu lembro que como equipamento padrão deles tinha um chapéu ali, não tinha chapa de aço em cima. Não tinha chapa de aço. Tinha um chapéuzão em cima de cada uma das cadeiras. Um sombreiro, né? O jeito. Mas hoje não. Hoje já tem máquinas usadas vindo com cabine, com ar-condicionado. Legal. É aquela coisa, né? E por mais que a gente invista, você vai numa obra e ainda você vê o cara tirando o ar-condicionado e abrindo a janelinha para respirar poeira, né? Não tem jeito, né? Mas tudo bem, tá valendo, né? Mas gosto. Então hoje até, por exemplo, eu fui na AgriShow agora e é legal porque você vê muita tecnologia ali, né? Coisa de drone, como realmente mudou a perspectiva, mudou tudo. Mas você olha para as máquinas, você vê muito ainda o conceito de volante e de coisa ainda num lugar de uma tecnologia. Algumas máquinas já têm joystick, funcionamento automático, comando por computador.
mas você vê muito ainda operação ali de Sim. câmbio e de Alavanca movimento, mesmo, de né? alavanca e volante, né? Ou Sim. seja, ainda sendo produzida como máquina nova, com Sim. tecnologia nova, muito mais suaves, né? As máquinas Sim. de hoje são muito mais suaves, Com né? certeza. Não precisam esperar o tempo para troca de marcha, já são... Sim. Mas você vê que essa evolução. E é engraçado, porque o que você tem hoje no mercado, e tanto de agro quanto industrial, você já consegue ver que a tecnologia básica embarcada se faz presente nessas máquinas já, porque a gente está vindo de uma trajetória. Normalmente a gente está vendendo hoje máquinas ali 2010 para cá, Sim. então você tem uma trajetória. Já são máquinas mais sofisticadas a partir de 2010, né? Já são máquinas É. mais sofisticadas, é. Sim. E são máquinas que aceitam o retrofit, né? Sim. Então, porque você não pegava lá uma máquina mais antiga, vai, Sim, não tem o que 1908, dos fazer. anos 80 e embarcava a tecnologia nela. O máximo que você podia colocar era uma reguinha XYZ para poder atualizar ali, né? Um marcador Tá valendo, né? numérico, é. Mas hoje não, hoje você já tem tecnologias de automação, capacidades para as máquinas, Que legal. própria leitura, o próprio treinamento, né, que existe hoje. Treinamento também era uma coisa que mudou, né? Também hoje a forma digital. Hoje você consegue ter treinamentos online, você Sim, consegue ter maravilha. treinamentos bem eficazes nesse sentido. Com certeza, né? E ali, Marcelo, até para sair um pouco disso e vir para o que o pessoal tem feito muita pergunta, que é do mercado, né? Queria dividir essa questão contigo. Primeiro, queria entender um pouco mais como que está o mercado ali em 2025. Então, estamos chegando aí no meio de 2025. Queria entender, porque a gente sabe que, por exemplo, no segmento, principalmente da Superbit, você tem um aumento crescente, né? Porque cada dia mais a gente tem equipamentos seminovos e usados entrando na plataforma. Mas o mercado, não só na Superbit, mas de uma maneira geral, como que você tem sentido? Cara, assim, a gente... Eu vou contextualizar um pouquinho, vindo do momento da pandemia ali, Legal. onde a gente teve uma escassez um pouco de equipamentos e a gente teve uma supervalorização dos usados. Então, ali até 2020, 21, 22, a gente teve uma supervalorização tanto de seminovos na parte de veículo, quanto na parte de máquinas e tudo. E a gente, ainda bem que a Superbit estava nesse mercado, porque ela sempre estando à frente ali de grandes oportunidades e de grandes operadores, a gente conseguiu trazer Legal. prateleiras muito boas para o mercado, né? Prateleiras de compra com produtos de muita qualidade. Depois de 2023, a gente teve começa a sentar um pouco essa questão de valores. 2024 foi um ano em que a gente foi brigar muito com a questão de avaliação com as Sim. empresas, naquele tema que a gente estava falando, porque a gente tinha que aterrissar agora a expectativa. Não, porque estamos vendendo, o mercado está aquecido. Não, calma, já está indo para uma tendência de assentar o valor a uma realidade lá para trás. Mas a gente vem de 2024 para 2025 com muita questão de normalização de alguns mercados. Então, o agro continua ali com os seus recordes de safra, continua ali com as suas questões. E como a gente tem ali uma questão de... O acesso ao novo, ele está muito particular, ele não é para todo mundo. Essas inovações, essas tecnologias, normalmente elas estão ali para as empresas mais de ponta. Então, a gente continua 2025 enxergando que a gente tem alguns crescimentos de alguns mercados dentro dessas prateleiras que a gente está falando. Agro, industrial, a parte de veículos, a parte de máquinas pesadas. E é legal que isso vai assim movimentando e a gente vai criando uma expectativa. Sim. O nosso grande trabalho é entender que este crescimento em oferta também se tem um crescimento de valores, porque o ticket médio da minha oferta, por ela ser mais nova, também tem que ser alterado. Perfeito. Então, a gente tem produtos com um determinado valor também mais alto e a gente vai entendendo. Então, para 2025, segundo semestre, a gente ainda tem ali uma boa oportunidade de prateleira, enxergando as prateleiras e os projetos nascendo agora, naquela fase de avaliação. A gente consegue projetar aí que a gente vem para cenários positivos nessa parte de seminovos e usados. Bacana. Né? Isso é um ponto interessante que você falou, porque você tem a percepção, porque os projetos são de longo prazo.
Então, muitas vezes, o que você está sentindo hoje, ou seja, o que vocês estão fazendo hoje, ele vai desencadear num projeto que vai estar no ar daqui a 4, 5 meses. Né? Então, você tem essa percepção bem antes do que o mercado, né? E ele vem numa crescente, projetando as próprias conversas que a gente tem com o mercado. Legal. Eu estou esperando, estamos tomando uma decisão se a gente troca a frota esse ano, se a gente troca a frota no ano que vem, se a gente troca 100% ou se a gente troca agora. A questão de investimento depende muito de contratos, de movimentação. Sim. Cara, se a gente vai olhar para o mercado, o Brasil continua produzindo. Sim. Né? Então, recentemente, por exemplo, você vai olhar lá, foi o mês de maior vendas de fabricação de automóveis novos, medindo os últimos cenários, de ano contra ano. Cara, essa indústria movimentou a indústria do aço, a indústria de transformação, Sim. a indústria de acabamento, movimentou uma série de outras possibilidades. Então, a gente vai enxergando essas mudanças, a gente vai tendo essa perspectiva. Talvez eu enxergue a longo prazo, eu diria enxergo a médio prazo. A longo prazo, a gente tem algumas incertezas, né? Perfeito. Então, se eu for falar de 2026, por exemplo, como a gente entrar, 2026 não vai ser um ano para amador, né? Vai ser um ano de eleições, vai ser um ano de eleições e vai trocar presidente, vai trocar 3/3 do Senado. Sim. Então, a gente vai ter que olhar muito para esse mercado. Mas, se de tudo que a gente aprende assim nesses anos todos, cara, é que os mercados se movimentam, né? Perfeito. E eu acho que a Superbid tem até uma nova, agora um novo slogan, né? Uma nova hashtag, né? Nós estamos aqui para organizar mercados. Então, Superbid é organizando mercados. Sim. E a gente vem aí com uma proposta de plataforma, de infraestrutura tecnológica e financeira, que a gente quer realmente fazer essa transformação, mostrar para as empresas esse potencial. E, cara, a gente tem uma pluralidade de ativos, de equipamentos, né? Então, seja, trabalhamos com muitos mercados, mineração, agro, siderurgia, petroquímica, todos eles se movimentam. Então, um vai estar melhor, um vai estar mais aquecido agora, volta daqui a pouco, o outro está super aquecido agora, tem um que nunca sai daquela esteira do gráfico, né? Ou seja, sempre o mercado aquecido que mais vende. Sem dúvida. Por exemplo, é incrível, né, você acompanhar hoje o que acontece com o mercado de caminhões, cara. Sim. Né? A procura, ela é gigante, ela é grande, ela movimenta, é um mercado aquecido. Você fala, mas está faltando caminhão? Não, tem para todo mundo. Olha só. Tem para todos os bolsos, tem possibilidades que não se existiam regionalmente. Sim, com certeza. Que estão ocorrendo, né? A gente ainda tem uma grande lição dos elétricos, né? Quando que eles viram realidade, quando que não viram, qual que é a depreciação. Sim. E aí eu acho que tem 2 pontos legais. O do caminhão que você falou, acho curioso, né? Porque eu acho que se você pegar ali antes dos anos 2000, você tinha uma certa dificuldade de encontrar ativos nesses caminhões em boas condições. E aí, cada dia mais que você está vindo para a atualidade, é o que você falou na outra questão. Você encontra equipamentos que estão super bem. Então, você compra equipamento seminovo ou usado que você vai usar. Não é um negócio que é para sucata, não. É que você vai ser utilizado. Então, isso é muito legal, né? Não, um caminhão com 10 anos de uso chega com 1 milhão de quilômetros. Né? Sim. É isso. Caminhão não é coisa. Mas, cara, ele chega original, né? Ele chega super original no contexto. Ele vem com motor, ele vem com motor já, por vezes retificado, mas você não esconde isso, então você pode trazer. Ele tem muito uso, né? Assim, a gente ainda tem muito uso. A gente não está mais vendendo caminhões aqui dos anos 90, caminhões de 1900. Existem. E quanto melhor, até mais caros são vendidos hoje, né? Sim. São raridades. Mas a gente tem um mercado muito ativo e aí você vai observando que realmente, cara, a gente tem um poder econômico que vai indo da grande massa que a gente tem hoje, grandes centros como São Paulo, ABC. Mas, cara, você pega a região de Ribeirão Preto, região de Uberlândia, Goiânia ou Cuiabá, e que vão fazendo movimentos de mercado e que são muito interessantes. Legal. E produzem muitos compradores
ávidos por oportunidade. Marcelo, e aí sobre os carros elétricos, eu acho um assunto super curioso, né? Porque eu até li uma informação hoje de manhã, eu vou falar para você, mas você tem uma situação que, pelo que a gente está vendo no momento, os carros elétricos com valor maior, eles tendem a ter uma desvalorização muito alta. Então você compra aquilo e depois você vai vender depois de um ano, ele desvalorizou pra caramba. Quando você pega um carro elétrico com valor menor, e até por ser mais utilizado talvez até em Uber, né? Você tem um mercado muito grande, então a desvalorização é menor. Pensando em compra e revenda, você tem uma situação dessa aí que é diferente. Mas eu li uma matéria hoje de manhã, eu só esqueci um veículo, mas eles pegaram um carro elétrico pequeno, desse, normalmente que mais roda em Uber e tal, e eles foram fazer a revisão desse veículo com 200 mil quilômetros. E eu achei muito curioso, porque na matéria estava falando que o desgaste do veículo era muito menor do que um desgaste de um veículo tradicional a combustão. Ou seja, ele estava mais inteiro, muito embora o pessoal tenha comentado algumas coisas, por exemplo, cor da direção que não estava tão bom, mas assim, uma coisa mais estética do que o equipamento. E aí vem aquelas discussões. Será que o carro elétrico ele tem uma durabilidade maior? E aí tudo isso pode ser que impacte também em valor de revenda dele depois, né? Bom, assim, olhando aí essa parte agora como um cara que gosta muito de mecânica, né? Sim. Olhando nesse ponto. Tem muito menos peça para quebrar. Sim, sem dúvida. Então, tem muito menos coisa para ser desvalorizada ali. Obviamente que o maior desgaste, talvez, dele seja a questão de suspensão, porque também as nossas cidades também não são para amadores. Não né? ajuda, então, né? E talvez ainda, como a gente não está falando de uma indústria nacional de carros elétricos, a nossa indústria está híbrida, né, agora, né? Sim. Que eu acho que esse é o grande, eu acho que é o grande carro no mercado neste momento. Sim. É o mercado da transformação. Do elétrico ainda acho que nessa parte de serviços ele pegou bem, legal, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente vê. Eu sou um cara que fico medindo ali a Anfave e a Fenabrave todos os dias, né? Para saber como tá o Para saber produtividade, como é que tá e como é que a gente está trabalhando. Mas a gente vai olhando para essa curva de mercado, para esses indicadores, a gente vê que o carro elétrico ainda tem uma resistência até por questão de infraestrutura. Né? A nossa infraestrutura não está pronta. Né? Então, ou seja, eu não abasteço em qualquer lugar, carga rápida não efetivamente é uma carga tão legal quanto a carga que o carro deveria ter, que a bateria poderia ter, e a gente acho que ainda não tem um ponto que talvez a gente vá ter daqui a 1 ano ou 2, que é realmente saber o quanto esses veículos vão desvalorizar. Perfeito. Então, nesses momentos, eles estão inundando o mercado. Sim. E é um produto que está chegando no mercado. A depreciação, eu diria para você, como avaliador, ela está alta. Sim. Ela está bem alta. De maneira geral está alta. De maneira está bem alta. Mais do que o normal. Sim. Assim, então, um veículo ele está tendo uma desvalorização. Comumente, você tem ali uma desvalorização de 12% a 18% no primeiro ano. E os elétricos já estão em 24%, 25% do valor. Praticamente o dobro, né? Praticamente o dobro, e caminhando. Mas assim, mas é uma questão de mercado. Porque o mercado ainda está olhando para o veículo elétrico novo e não olhando para o veículo elétrico usado. Sim. Né? Então a gente ainda não tem isso dentro. Eu não tenho esse algoritmo ainda. Então eu vou precisar construí-lo. A gente vai construir ao longo do tempo, observando mercados, o que a gente tem. Principalmente vindo de frotas, né? Do que vai chegar. E frotas são mais exigentes, né? Para olhar. Então, essa questão de manutenção e tudo. Eu não sei como também está a cobertura das assistências para estes veículos em concessionária. Que é importante. Que é importante, é fundamental. É o que valoriza e desvaloriza algumas marcas dentro do mercado. Sim. Aí você fala, mas por que o veículo A da montadora B vale mais do que o veículo B da montadora A? Cara, vale pela rede, pela assistência, custo de peça, custo de manutenção, acesso de durabilidade do modelo, valorização do modelo no mercado. Tudo isso. Então, tudo isso tem uma diferença muito grande, né? Como Stellantis é a dominadora do mercado, hoje com todas as marcas, todo o motor dela, a gente vai observar muito essa questão. Agora,
elétrico, por exemplo, a gente teve que, no mercado de sinistrados, que a gente teve que trabalhar, tivemos que fazer cursos especiais, porque tem um risco Sim. do veículo sinistrado ali, de explosão, o veículo elétrico tem uma questão de se ele pegar fogo, Sim. ninguém controla, É mais né? difícil Ele é controlar, mais né? difícil controlar, né? Então, não apaga, né? Eu acho que Uhum. tem um pouco dessa informação. Preciso estudar um pouquinho mais, não sou Sim, um sim. especialista nessa, mas eu sei que ele corre um risco maior. Sim. Mas a gente tem uma movimentação que a gente tem que entender. Eu acho que para falar de avaliação, Sim. entender a desvalorização. Primeiro, compreender as marcas Sim. que vão estar disponíveis também, o Uhum. quanto a marca valoriza, né? Sim, tem Hoje a tudo gente isso. tem uma marca aí de carros importados que está com a maioria do mercado, Sim. mas a gente ainda não entendeu. Talvez quando ela virar um fabricante nacional, a gente vai realmente compreender Uhum. a vazão, o produto, quanto Sim. custa, né? História, né? Tem história. História. Por exemplo, Uhum. eu bati a porta de um veículo elétrico. Tá. Eu arrumo como um veículo mecânico? Exato. Ou eu preciso ter uma norma de segurança diferente da norma de segurança de um veículo mecânico que tem uma rede já especializada nesse sentido, Perfeito. né? Será que eu vou poder sair de uma reforma fora da grande rede? Será que eu vou Olha poder só. fazer essa manutenção? Será que eu posso trocar um amortecedor em qualquer lugar? Exatamente. Mas e Né? aí eu acho que tem alguns pontos interessantes. Talvez o primeiro que me surgiu aqui nessa discussão é que você falou, John, hoje os veículos estão na média com uma desvalorização alta, o dobro do que o normal, 25%, por exemplo. Sim, Tá? Não sei se foi no exatamente esse o primeiro número. ano, é. É, no primeiro ano. Mas também tem uma oportunidade. Então eu vou dar um exemplo. Salvo engano, a BYD agora ela subiu um patamar e ultrapassou, acho que a Toyota em vendas aqui no Brasil. Uma coisa assim, ela foi para quarto ou foi para terceiro. Tá. Então ela tá uma das principais ali, legal. Tá criando sua história. Vamos ver o que vai vir. Se ela vem, começa a ter fabricação ou tá dando um suporte, uma assistência maravilhosa para os usuários, 2, 3, 4, 5 anos, significa que esse veículo começa a valorizar mais. E, ou seja, Sim. existe uma oportunidade, se você comprou um veículo elétrico de um ano que desvalorizou 25% e as pessoas começam a ter mais confiança na marca, você fez um bom negócio. Sim. Olha que Sim. interessante. É que hoje a gente ainda está na incógnita, né? Então Sim. a gente está no mercado que está nascendo, né? Perfeito. Então a gente está no mercado, vamos falar, no mercado jovem. Sim. Esse é o mercado jovem a ser explorado, né? E o mercado jovem, por exemplo, talvez tenha mais aceitação num público ainda mais jovem. Perfeito. Então, talvez a minha filha não vá querer um carro a combustão. Sim. Ela não vai admitir poluir o mundo, né? Talvez na cabeça dela, ou seja, talvez seja uma outra visão de uso, de aplicação. Talvez ela seja mais consumidora. Sim. Eu, talvez, já depois dos 50, talvez seja mais conservador e queira ter um carro a combustão o resto da minha vida. Sim. Né? Por uma paixão, por política, por entender dessa parte. Então, acho que é um mercado em transformação. Assim, a gente vai ter muito que aprender. Sim. Cara, acho que assim, a gente tem uma missão ali de acompanhar, né, os salões, os movimentos de mercado, os grandes eventos, como a industrialização está se mexendo. Sim. Hoje eu vejo uma paixão pelo híbrido muito grande. Com certeza. Né? Até para não ter rodízio em São Paulo, que ainda está valendo, né? Essa regra, né? Do jogo. Mas acho que a gente vai aprender, a gente tem que ter um olhar, reposição de peça do elétrico, por exemplo, reposição da bateria. Sim. Qual que é o custo? Sim. Eu ainda não entendi. Qual é o custo de trocar uma bateria? Ou seja, quando é que essas baterias vão morrer? Qual é a durabilidade? Mas tem, óbvio, você vai lá no mercado chinês, analisa, estuda quanto tempo eles estão trocando de carro, qual é a durabilidade da bateria. A gente está olhando para lá para enxergar qual é o impacto aqui. Então, E também tem que entender, tipo, se é fácil trocar, né? Vou dar um exemplo. Até carros a combustão, às vezes você vai trocar a correia dentada, é um procedimento simples. Tem alguns modelos que você, para trocar a correia dentada, você tem que desmontar o carro quase. Sim. Então, assim, para trocar essa bateria, como vai ser? É fácil, Eu vi um vídeo, por exemplo, de quem pegou o primeiro Prius, né? Lembra, né? Do coisa e, trocar bateria é caro, trocar uma bateria. Sim. E o Prius já não é um carro com valor de mercado elevado. Sim.
será que vale a pena trocar uma peça que custa 60% do valor do carro? Sim. Né? Tem que avaliar, então, né? tem que avaliar. Agora, quanto tempo roda, né? Ou seja, rodou 10 anos, mais 10 anos, vale a pena. Então, tudo isso a gente vai enxergar. Vai descobrindo, né? Vai descobrindo. Obviamente que, como eu disse, um consumidor, existem novos consumidores entrando no mercado. Sim. Então, daqui a 5 anos, quem tem 18 anos hoje é um comprador. É um comprador de veículo no mercado. Sim. O cara saindo ali da faculdade, primeiro emprego, vai fazer ali a compra do automóvel. Qual é a realidade que esse público vai querer? Não, com certeza, de né? poder de compra. Não, né? E a gente vai ter mais dados também, porque, por exemplo, hoje tem muita gente que fala, o carro elétrico consome mais, tem um desgaste maior de suspensão, tem um desgaste maior de pneus, que tem um custo alto. Agora, em contrapartida, você tem um desgaste menor de peças, porque você também tem menos peças, né? E muitas vezes essa peça é mais barata de trocar, digamos assim. Só que a gente não tem todos os dados hoje. Então, quando a gente tiver os dados, a gente começa a ter essa percepção, né? E qual é a durabilidade, né? Sim. Por exemplo, porque para você carregar um motor, a combustão, você fez um desenvolvimento de chapa, de fixação diferente de um carro elétrico. Perfeito. Né? Então, o conceito da carroceria também foi outro, né? Então, qual é a durabilidade disso, né? Igual você fala, puxa, será que o couro que estão aplicando, que já não é mais couro, também é um produto artificial, sintético, qual é a durabilidade disso em relação ao outro potencial? Mas do que eu acredito, tá? Para os próximos, vou ser mais otimista, 5 anos, 5 né? anos, legal. 5 anos. Não vou falar mais do que 5 anos, porque eu não vou conseguir projetar. É que a gente ainda vai ter uma realidade elétrico avançando, híbridos ganhando um poder e os a combustão ainda presentes no mercado como um fator de compra, um fator... Até porque a indústria está preparada para isso. E o Brasil acho que tem características, no caso, né, específico do Brasil, que a combustão é uma segurança, né? Essa que é a verdade. Tipo, você vai para qualquer lugar, você tem posto de gasolina, você consegue ter talvez uma autonomia maior, mas na medida que esse carro elétrico começa a ter uma autonomia maior e mais posto, você fica um pouco mais tranquilo. Agora, nessa parte de serviços, o elétrico é ótimo, né? Ou seja, no Uber, no táxi, no ônibus, no caminhãozinho de entregas na grande cidade, é fantástico, né? Você respira melhor, você... Tudo, né? Bom, não tem aquela... Não tem barulho. Não tem barulho, Então, eu acho que isso hoje é agradável, andar num Uber elétrico. Sim. Hoje você pega num modelo aí tradicional que você possa andar. Não vou falar de marca aqui para a gente não ter nenhum... Quando tiver o patrocínio aqui para o John, a gente vai falar da marca, né, John? Mas acho que é como vai andar. Mas, cara, é uma indústria em transformação. Perfeito. Né? E é uma indústria em transformação com muita informação. Sim. Então, hoje, como eu te disse hoje, né? Assim, a gente estava falando muito lá no começo de digitalização, né? Você vê como um assunto fecha o outro, né? A gente vai falando muito. Cara, daqui a pouco essa digitalização, ela nasce num software do carro. Olha só. Ou vai estar num computador. Não importa onde você for efetuar a manutenção do veículo, não importa onde você... Cara, fui lá no interior da Bahia, fui no mecânico aqui, ele lançou a peça que trocou num sistema. Sim. Ela está atrelada à minha placa e eu vou ter esse histórico. Isso é muito legal. Lá para frente. Isso é muito legal, cara. E esse é o poder que vai... eu diria assim, quem está lutando com a digitalização hoje vai ser engolido por ela. Com certeza. Né? A digitalização ela vai ocorrer naturalmente porque é muito dado, é muita informação. E hoje uma IA copila esses dados. Sim. Isso que é bacana. E a gente tem feito alguns testes com IA, que é uma coisa muito interessante, que você pega uma informação que você tem que é rica e joga numa IA. Você transcende a riqueza dessa informação. Sim. Ou seja, você pode... Ela te dá as variáveis de utilização, ela te dá as variáveis de conhecimento. Isso é super bacana e é super motivador, eu também diria. Porque, né? Ou seja, você vai trabalhando e explode em conhecimento, em mercados, em reutilização. Então, hoje a gente vai vendo... Quando a gente fala muito de mercado, né? Você fala de desativação de indústria, você vem trazendo e vem carregando essa desativação. Puxa, cara, para quem que eu vou vender apertadora de parafuso?
né? Que mercado que usa esse mercado de apertadora, de parafuso e com essa velocidade. Cara, tem muita gente apertando parafuso com a chave. Aí, ó. É isso, e né? não tem um kit de... Você já viu os caras que usam apertadeira de parafuso? Sim. Ele termina de usar e joga no chão, ou seja... cara, existe um mercado que abastece e tem muito. Isso vem de desativações, vem de grandes possibilidades, né? E, cara, vai ser muito interessante esse futuro, né? Essa questão de como a gente vai trafegar. Com certeza. E, basicamente, os elétricos estão no radar. Sim. Eles ainda não entraram para o nosso nicho de mercado, a não ser na parte de sinistros, né? Mas eles ainda não são a realidade ali de venda e troca de frotas. Uhum. Mas vai ser muito interessante. É mais um produto entrando, na sacola, né? Sim, daqui a pouco tá entrando, né? Muito bom, né? Legal. Marcelo, queria te agradecer bastante ali por trazer todo esse conhecimento pra gente e também avisar para vocês. Se qualquer dúvida tiverem, deixa aqui nos comentários do vídeo, porque a gente vai usar isso aí não só para responder, mas principalmente aí para inspirar novos episódios. Marcelo, eu queria também que você deixasse aí um recado final aí para o pessoal sobre a digitalização, que é sempre importante, né? Tá. Cara, primeiro eu quero agradecer. Não faço nada sozinho. Tem um time grande lá para fazer. Um time bem responsável, muita gente que está comigo. Bastante agradecer todo o time Superbid lá. De todo o processo que a gente tem feito juntos. Acho que isso é super bacana para nós. A gente tem conquistado bastante espaço profissional e respeito profissional. Como eu te disse, o volume lá no começo é insano de produtividade que a gente tem hoje. E toda essa questão de como digitalizar, melhor avaliação, quais são os nossos algoritmos, isso você não constrói sozinho. Você constrói através de um time, através de um conhecimento, com especialistas de diversas áreas que conversam diariamente, trocam ideias, levam o processo para frente. Perfeito. Então, aqui meu agradecimento a todo o nosso time lá que a gente tem lá dentro da Superbid para fazer isso. Acho super importante. E, cara, a gente está aberto aqui para, sempre que puder, na verdade, conversar com você sobre diversos aspectos, diversos mercados. Acho que a gente tem muitos assuntos que ficaram abertos, que a gente pode nichar, a gente podemos falar de máquina, podemos falar de indústria, podemos falar de desativação, tem que deixar agendado o próximo, né? A gente pode falar de café, pode falar de tomate, acho que tem toda uma particularidade que a gente consegue trazer. Nosso universo é muito amplo, né? Hoje, cara, tem leilão de vinho. Sim, né? Tem tudo. E maravilhoso, audiência lá em cima, né? Espetacular. Sim. E tem todo o mercado, tem todo um consumidor. Então, super interessante, cara. Agradecer demais aí você, esse espaço. Esse espaço está sendo super importante para a gente. Sim. É um conteúdo riquíssimo, né? Como a gente diz, atemporal também. Sim. Fica ali para... O pessoal consumir quando quiser, consumir quando quiser. Daqui a pouco a gente vai estar... Lembra que a gente falou de elétrico? Esquece, elétrico agora é outro assunto. Vai ser super bacana. Então, bom. Vai ser super descontraído. Aqui também é super descontraído. Aqui. Que bom. Bacana, obrigado. Legal. Marcelo, obrigado. Gente, vamos pro próximo.